Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Vamos dar hoje continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando a filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. Como nós vimos anteriormente, Heidegger inicia o chamado giro linguístico ou giro hermenêutico, porque demonstra a importância da linguagem, na verdade, a centralidade da linguagem para a compreensão do ser no mundo. Tudo que pode ser compreendido, portanto, é unicamente linguagem. A linguagem é a morada do ser. Aqui, a linguagem deixa de ser uma terceira coisa que se coloca entre o sujeito e o objeto e passa a ser a condição de possibilidade do próprio mundo e da própria compreensão. Não há, portanto, compreensão sem uma compreensão prévia. Toda interpretação e compreensão parte de pressupostos que Heidegger vai chamar de visão prévia, situação prévia e posição prévia. Não é possível, portanto, abrir mão das pré-compreensões, dos preconceitos. Gadamer, então, vai tomar essas ideias, vai partir dessas ideias e vai promover um pensamento radical na reabilitação da ideia de preconceito para a compreensão do fenômeno hermenêutico. Gadamer vai mostrar que existem, sim, preconceitos legítimos. No entanto, temos que compreender adequadamente o que significa a palavra preconceito. Preconceito não é simplesmente uma compreensão prévia que eu, isoladamente, tenho. Essa compreensão prévia é sempre socialmente compartilhada, porque ela é linguagem, ela advém da linguagem. Porque nós somos seres históricos e finitos. Portanto, nós fazemos parte de uma história que é maior do que nós mesmos, que nos transcende. E é esse processo de pertencermos a essa história que Gadamer vai chamar de tradição. Então, nós somos seres que pertencemos à tradição. A tradição conforma a nossa visão de mundo, as nossas perspectivas. Portanto, não é possível uma compreensão, uma interpretação de textos isenta desses pressupostos. O que nós temos que tentar entender é se esses pressupostos se confirmam ou não, se, portanto, esses preconceitos eles são legítimos ou não. E esse processo de testagem dos preconceitos se dá na medida em que somos capazes de dialogar, de nos abrir para a alteridade representada pelo texto que é resquício dessa tradição, dessa história. Hermenêutica, portanto, é diálogo. Nesse sentido, não é possível pensar a interpretação e a compreensão de textos sem o movimento da aplicação. E é nesse sentido que a hermenêutica jurídica se torna importante para Gadamer, porque nunca esqueceu, de acordo com o autor, o momento da aplicação. Aplicação que não significa uma utilização automática de textos, como se eles se encaixassem de modo perfeito na situação. A aplicação é um processo de diálogo, de abertura para o próprio texto, da compreensão de que esse texto foi sendo aplicado, foi sendo utilizado ao longo do tempo e, portanto, compreender também os efeitos que essas aplicações do passado tiveram ao longo do tempo. Portanto, não é possível uma aplicação por subsunção, como se houvesse esse encaixe perfeito. A hermenêutica, portanto, em Gadamer, ela está ligada a esse movimento em que toda interpretação pressupõe compreensão e aplicação. O círculo hermenêutico não é apenas formado por interpretação e compreensão, mas existe um terceiro momento tão importante e fundamental, que é o da aplicação. A hermenêutica jurídica é importante também ao revelar a questão da aplicação, exatamente pelo fato de que, ao mostrar esse problema da aplicação, vai nos mostrar também
que não é possível hermenêutica sem ética, pois a questão da aplicação, do diálogo, da abertura, do saber ouvir o texto, do deixar que o texto nos diga algo, tudo isso pressupõe um conjunto de atitudes, de posturas e, portanto, da ética. E aí Gadamer vai se referir a Aristóteles para mostrar que nenhum texto é capaz de regular completamente sua situação de aplicação. Sempre é preciso fazer adaptações. Daí a importância da ética para buscar a aplicação correta dos textos. Esses, então, são os elementos fundamentais da hermenêutica de Gadamer. Então é isso, pessoal, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!